Olá, bem-vindo, obrigado pela companhia aqui junto ao tutorial. Nele eu vou aproveitar para falar a respeito de um modificador denominado Wave, que é um modificador de ondas, que vai nos permitir fazer deformidades interessantes na malha do objeto. Vamos entendê-lo então. Para poder conhecer esse modificador, eu vou adicionar aqui com o cursor do mouse na área e Shift A, uma mesh do tipo Plane. Eu vou aproximar com o scroll do mouse e vamos ter que subdividir essa malha. Para subdividir eu tenho que entrar no modo Edit Mode, posso usar o Tab ou clicar aqui embaixo. E existe aqui a ferramenta que fica à esquerda na guia Tools, na opção ADD, chamada Subdivide. Vamos clicar 5 vezes nela e consigo fazer essa subdivisão na malha dessa forma que vocês estão vendo. Para um bom entendimento aqui do deformador, eu vou desativar a seleção dos subobjetos, clicando na tecla A, e eu vou, por exemplo, com a tecla C, abrir a ferramenta circular e pressionar, selecionando aqui a opção de vértices, alguns vértices dessa malha, de forma aleatória, certo? Essas vértices são selecionadas, eu vou sair da ferramenta circular clicando na tecla ESC, e aqui na barra de propriedades da direita, eu vou buscar um ícone que representa o objeto malha. Se vocês olharem, ele é um triângulo em forma de 3 pontinhos. Vou clicar, selecionar, e entre as opções dessa propriedade, nós temos aqui uma guia chamada Vertex Group. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um grupo de vértices para essas vértices que estão ativas aqui. Para isso, nós precisamos clicar nesse sinalzinho de mais. Notem que o programa já dá um nome automático a esse grupo, do qual ele chama já de Group. Se vocês quiserem mudar esse nome, basta vocês clicarem aqui 2 vezes e definirem um nome qualquer aí que vocês desejarem. Eu vou mantê-lo aqui com o nome Group. Por enquanto, essas vértices não estão atreladas a esse grupo de vértices aqui chamado Group. Para isso, eu preciso clicar em Assign para aceitar. Para saber se foi ou não adicionada essas vértices a esse grupo, eu posso clicar aqui em Deselect e clicando em Select que vocês vão ver que as vértices foram ativas novamente. Isso quer dizer que o grupo que eu criei contém aquelas vértices selecionadas a partir daquele momento em que eu dei o Assign, tá? Então vamos sair aqui do modo Edit Mode e vamos entrar no modo Object Mode. Para nós aplicarmos o modificador Wave, que é um modificador de ondas, vai simular ondas, nós podemos vir aqui com a malha selecionada na barra de propriedades da direita, no ícone em forma de uma chave inglesa, encostar o cursor do mouse, clicar o botão esquerdo e vamos ter a opção chamada ADD Modifier, ou seja, adicione um modificador. Clicando, vocês vão ver que eu tenho uma gama de modificadores que são scripts que vão permitir causar efeitos diferenciados nas malhas dos objetos. Entre os deformadores existentes, vocês vão ver que nós temos aqui separado por coluna os deformadores que nos permitem fazer deformidades na malha do objeto. Entre eles está aqui o Wave, que é o deformador de ondas. Vamos clicar e selecionar com o botão esquerdo. Veja que no momento em que eu acionei o modificador, aqui na barra de propriedade da direita, vou trazer um pouquinho mais para cá, surge o nome do modificador e as configurações para fazer os efeitos necessários. Se nós viermos aqui na barra de animação, que é a timeline, que fica aqui na parte inferior, eu vou só estender um pouquinho aqui. Se eu começar a correr essa agulha aqui, esse deformador ele já cria uma animação de forma automática. Então, clicando aqui no player ou dando Alt A, vocês vão ver que a malha, quando eu apliquei o deformador, começa a ter uma animação interessante aqui, criada por esse deformador. Se eu tentar aplicar esse deformador com Apply e fazer a animação, notem que não vai acontecer mais nada, porque o deformador foi aplicado naquele ponto desejado e ele não faz a funcionalidade mais de animação. Então, para manter a animação, eu vou dar o Ctrl Z, onde eu tenho as propriedades novamente aparecendo aqui, e dando o play, vocês vão ver que eu continuo animado. Essa deformidade, nessa malha em que eu subdividi, se vocês notarem, eu tenho aqui nessa opção Motion a mobilidade de como o efeito acontecerá. Exemplo, se eu tirar a opção X, vejam que a onda
ocasionada com efeito vai obedecer à direção de quem? Somente do eixo Y. Ele está apontando para o eixo Y. Se eu tirar o eixo Y, ele vai fazer o cíclico, que é essa movimentação que vocês estão vendo aqui, essa mobilidade de pular, mas não vai fazer o efeito da movimentação de onda. Se eu clicar em X, ele vai fazer na direção do eixo X. Se eu clicar X e Y, ele faz nas duas direções e cria mais ou menos essa forma, como se houvesse um gotejamento na malha do objeto. Aqui embaixo eu tenho mais configurações que vão definir o time e a posição de como o efeito acontecerá. Se eu aqui vier na opção Position X e aumentar esse valor, notem que ele começa a tomar o direcionamento em relação ao eixo X. Mas se eu mexer no Y, eu começo a criar um efeito dando uma inclinação na onda causada aí no efeito, tá vendo? Eu crio, mudando essas posições de X e Y aqui, o efeito para que ele seja feito de forma não reta como estava sendo feito antes, mas de uma forma que siga entre essas duas posições que eu coloquei aqui do eixo X e Y. Voltando ao valor 0 em X e ao valor 0 em Y, voltamos ao gotejamento de forma no sentido dos dois eixos. Aqui, pessoal, eu tenho o speed, que é a velocidade com que o efeito vai acontecer. Veja que eu estou utilizando .25. Se eu clicar nessa caixinha e digitar .04, Enter, veja que o efeito da ação ele passa a ser um pouco mais lento, dá uma suavidade na onda. Se eu vier aqui no eixo e aumentar esse valor de 0,50 para 0,90 e der um Enter, veja que a onda ela vai com uma forma mais elevada. Exemplo, se eu quiser dar um valor aqui 1,5, eu alcanço uma altura maior do movimento da onda. É bem interessante isso. Vou dar o ESC para sair, vou dar um scroll para diminuir. Eu estou aqui com a malha um pouco áspera, então vou alisar um pouco mais essa malha. Na opção Tools, Shading, vamos clicar em Smooth, a gente alisa essa malha, tá? Se quisermos dar uma cor diferente à malha, a gente pode vir aqui em Material, clicar em New e vamos, por exemplo, dar um material aqui vermelho para essa malha. Voltando ao nosso modificador e a nossa animação, nós estamos vendo a malha obter uma altura maior. Então eu posso controlar essa opção aqui, botando .015, por exemplo, dar o Enter e vocês vão ver aí uma suavidade menor no efeito da onda. Se eu quiser aumentar, posso dar um .7 e eu tenho esse efeito possível. Vamos ver então, pessoal, outra coisa interessante. Vamos ocultar aqui essas características do modificador Wave, clicando nessa setinha aqui ao lado do nome do modificador. E vamos adicionar a essa malha mais um modificador. Esse modificador vai ser o modificador Array, que é o modificador de sequência. Clicando, veja que ele cria mais uma cópia do objeto anterior. Se eu tentar dar animação, vocês vão ver que o efeito acontece tanto no original como na cópia. Eu posso, por exemplo, agora vir aqui em Fit Type, na opção Count, aumentar esse valor para criar mais uma sequência cópia, mais uma sequência cópia. Eu tenho aqui 4 cópias criadas. E o efeito ele acontece de forma individual, porque eu não apliquei o modificador Array. Porém, se eu clicar em Apply, notem que agora a onda acontece na primeira, que é o original, e se estende pelas cópias de forma diferenciada, como se fosse um tsunami. Essa é uma forma que nós temos de criar um efeito legal na malha do objeto. Imagine que agora nós queremos criar uma sequência no sentido do eixo Y. Então vamos adicionar novamente um modificador, Array. Notem que a cópia ele cria no sentido da seta X, porque aqui em Relative Offset na configuração do Array, nós estamos usando o valor 1 para o eixo Q, o eixo X. Nós vamos zerar esse valor aqui em X e vamos clicar na opção Y e botar o valor 1. Veja que eu consigo estender na direção do eixo Y. Eu posso aumentar esse contador para criar mais 3 sequências, ou seja, eu vou ter um original mais 3 sequências criadas. Para aplicar, dou Apply e vocês vão ver que
que eu consigo um efeito bem legal na movimentação da malha aqui. Se a gente quiser fazer alguma coisa aí no projeto da gente, como se fosse um tsunami, nós podemos usar o Wave em conjunto com o modificador Array para criar efeitos interessantíssimos. Outra coisa interessante que a gente pode fazer, vamos voltar aqui ao frame 0. Eu vou adicionar aqui na área com Shift A uma mesh, uma Icosphere. Vou trazer esse Icosphere para cá, vou diminuir com a tecla S. Esse aqui é um objeto de malha diferente que eu coloquei na cena, tá certo? Se eu der a animação aqui, observe que o efeito criado é o efeito do modificador que foi aplicado à malha. Imagine agora que eu queira selecionar a esfera, a Icosphere, eu queira pegar no transformador da esfera, pressionar o botão esquerdo e arrastar. Nada acontece na malha, tá vendo? Se eu puxar tanto aqui pelo eixo Y, não vai acontecer nenhuma movimentação. Mas se eu voltar aqui para o frame 0 e selecionar a malha, na malha selecionada eu voltar para as características, abrindo aqui as configurações do objeto, vocês vão ver que eu tenho aqui, olha, uma configuração chamada Start Position Object. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso atrelar esse movimento ao movimento desse objeto aqui, que é o objeto Icosphere. Como é que eu faço? Seleciono a malha, eu vou vir aqui nessa opção Start Position, clicar e posso selecionar o objeto que eu quero que influencie nessa movimentação. Nesse caso aí a Icosphere, que consta aqui nessa relação, eu posso usar o botão esquerdo para selecioná-lo. E agora se eu selecionar aqui o objeto, vocês vão ver que se eu puxar, ó, eu crio a movimentação da onda baseada nesse objeto que eu estou puxando. Então se eu quiser dar o efeito de animação do Wave aqui, ó, eu posso ter a animação normal e posso puxar, ó, o objeto para criar o efeito, criando o distanciamento necessário aqui para criar efeitos distintos na malha. Legal, não é isso? Bem, outra forma que eu tenho também, pessoal, é selecionando a malha, vamos parar aqui a animação, vou dar o ESC para sair, vou tirar esse objeto, clicando em X, o efeito agora vai ser feito pela própria malha, vamos voltar aqui para o início, e nós vamos ver que nós temos aqui também a opção chamada Vertex Group. O que é o Vertex Group? Vertex Group é nós utilizarmos os efeitos que nós nos baseamos quando nós selecionamos aquele grupo de vértices inicialmente. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que existe aquele group. Eu vou selecioná-lo. Se eu tentar fazer agora a movimentação baseada, vocês vão ver, ó, vou aproximar que somente aquelas vértices vão ocasionar o efeito. E acontece essa deformidade interessante aqui de animação, tendo como parte quem? Aquele grupo de vértices que eu criei inicialmente naquela primeira malha. E que é sequenciada pelos objetos que eu criei posteriormente. Posso tirar? Posso. Outra forma que eu tenho também para fazer o efeito, vamos parar aqui a animação, é utilizar a opção de texturas. Posso fazer isso, Luciano? Posso. Como é que eu faço? Se eu não tiver uma textura aqui, eu posso clicar em New. Posso, por exemplo, vir aqui, ó, clicar na opção de texturas, que é o xadrez, e correr o mouse aqui até a opção Type, clicar na caixinha e vou ver que eu tenho algumas texturas aqui específicas. Eu posso usar imagem ou posso usar qualquer uma dessas texturas. Eu vou usar, por exemplo, Clouds, eu estou usando essa textura de nuvem para criar o efeito desejado. Se eu vier aqui embaixo e der a animação, vocês vão ver, ó, que o efeito ele vai se basear nessa condição aqui dessa textura que eu apliquei. Então eu posso aumentar essa profundidade para melhorar, o tamanho também, ó. Posso diminuir para que o efeito saia mais convincente. O modificador, além de simular ondas, ele pode simular alguns efeitos que vocês podem utilizar para cenas interessantes aí no projeto de vocês. A partir desse entendimento, vocês podem utilizar essas dicas e tentar aplicar aí o modificador para uso cotidiano. Espero que tenha sido claro aí na explicação, bom entendimento e até o próximo tutorial.